presente trabalho, iremos falar sobre a obra de José de Alencar, chamada A Viuvinha. O escritor brasileiro José de Alencar nasceu no Ceará, região nordeste do Brasil, no ano de 1829. Antes de iniciar sua vida literária, atuou como advogado, jornalista, deputado e ministro de Justiça. Aos 26 anos, publicou sua primeira obra, 5 Minutos. Podemos considerar Alencar como um precursor do romantismo no Brasil, dentro de 4 características: indianista, psicológico, regional e histórico. Este autor brasileiro utilizou como tema o índio e o sertão do Brasil, e ao contrário dos outros romantismos da sua época, que escreviam como se vivesse em Portugal, Alencar valorizava a língua falada no Brasil. Esse escritor cearense criou romances que abordavam o cotidiano. Nesse estilo literário, também conhecido como romance de costumes, destacavam-se as obras Diva, Luciola e A Viuvinha. Foram também de sua autoria os romances regionalistas, o sertanejo, o Tronco do Ipe, o Gaúcho de Tio. Dos romances históricos, fazem parte As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates. No romance indianista de José de Alencar, o índio é visto em 3 etapas diferentes. Antes de ter contato com o branco em Ubijará, o branco convivendo no meio indígena em Iracema, e o índio em cotidiano com o homem branco em Rio-Guarani. É dentro do estilo indianista do escritor José Alencar que está sua obra mais importante, Iracema. Outra obra também considerada de grande valor literário é o Guarani, pois aborda aspectos de formação nacional brasileira. Por suas obras literárias, o escritor brasileiro José de Alencar fez também algumas peças de teatro: As Asas de um Anjo, Mãe, O Demônio Familiar. Na área do jornalismo, trabalhou nos jornais Diário do Rio e no Correio Mercantil. Atuou também no campo político, ocupando o cargo de chefe da Secretaria do Ministério da Justiça. Faleceu aos 48 anos em 1877, deixando inúmeras obras que fazem sucesso até em dias atuais. Entre elas, A Viuvinha, que iremos falar sobre no vídeo de hoje. Jorge é um jovem de 16 anos, filho de um senhor rico respeitável na sociedade que falece, deixando para o filho único uma boa herança, e é um personagem principal da história. Ele é um típico representante do romantismo, um sujeito solitário, mergulhado nas suas próprias subjetividades e apaixonado por Carolina, uma moça alternativa e idealizada. Jorge é mais uma vítima do amor romântico puro, eterno e que supera todas as barreiras e dificuldades. Sr. Almeida é um antigo tutor de Jorge e também um amigo de seu falecido pai. Carolina é uma grande paixão de Jorge, uma jovem de 15 anos de uma família humilde e a filha única de Dona Maria. Carolina é claramente uma personagem pertencente ao romantismo. A jovem é idealizada tanto pela sua beleza angelical e pura como sua fidelidade. Dona Maria é a mãe zelosa de Carolina. Confia no bom partido de Jorge, a quem entrega o futuro da filha. Protetora, Dona Maria permanece ao lado da filha nos bons e nos maus momentos. O livro se passa no Rio de Janeiro e conta a história de Jorge e Carolina. Jorge é o filho de um pai rico que acabou morrendo e deixando ele para ser cuidado pelo Sr. Almeida, amigo próximo do pai e tutor de Jorge. Na fase adulta de Jorge, termina os estudos e passa a administrar os bens deixados pelo pai. Acaba deixando a profissão com a crença de que se vivesse só usando o dinheiro do pai, ele encontraria a felicidade eterna na sua vida. Vive assim por 3 anos se desfrutando do luxo, até que se cansa e se sente só. Numa certa noite de insônia, Jorge amanhece ouvindo o sino da igreja, decidindo ir até lá, pensando se há um sinal. Dentro da igreja, se ajoelha diante do templo, apenas observando o ambiente, pois não sabia rezar. Acaba que ele se encanta com a beleza de uma moça, Carolina. Carolina tinha uma vida simples, morando com sua mãe, Dona Maria, em uma casinha em Santa Teresa.
acaba se aproximando mais e mais de Jorge até chegar às vésperas do casamento dos dois, mas, para surpresa de Jorge, recebe a notícia de Sr. Almeida, que disse que estava falido e cheio de dívidas. Sua fortuna tinha enfim acabado. Mesmo com essa trágica notícia, se casa mesmo assim. Na noite de núpcias, ele oferece uma bebida a Carolina, que dorme. Jorge vai até um beco, onde corpos são encontrados com frequência. Ali perto, trabalhadores ouvem 2 tiros e correm para ver o que tinha acontecido. Encontram um corpo com o rosto desfigurado, uma carteira e um bilhete que dizia para que o corpo fosse enterrado sem contar para a família nem amigos. Jorge supostamente tinha se suicidado, mas na verdade ele tinha forjado sua morte e viajado para os Estados Unidos, usando uma nova identidade. Criou uma pequena empresa para erguer uma pequena fortuna e voltar ao Brasil para pagar as dívidas e honrar o nome do pai. Quando chega, encontra Carolina, agora sendo chamada de Viuvinha, e acaba não resistindo a voltar para ela. Depois da morte do marido, Carolina nunca mais ficou com um homem sequer, como ato de honrar a memória do falecido marido. Jorge tenta seduzi-la sem sucesso, ainda mantendo sua identidade falsa, mas acaba por contar toda a verdade para ela. Os dois acabam se abraçando e se beijando. No final, vão para uma fazenda longe da cidade, morando junto com a mãe de Carolina. A Viuvinha é até hoje considerado um clássico da literatura brasileira, e se enquadra nos chamados romances urbanos, obras que retratam os aspectos negativos da vida urbana no Brasil, principalmente o Rio de Janeiro do século XIX, também aspectos negativos dos costumes burgueses. Essa última característica fica evidente quando Jorge acaba por passar 3 anos se aproveitando do dinheiro do pai e mesmo assim se sentindo solitário. A trama de A Viuvinha está repleta de reviravoltas no seu enredo. O personagem principal, Jorge, é apresentado inicialmente como um vadio, um sujeito que nada faz além de torrar a fortuna herdada deixada pelo pai em festas, jogos e mulheres, tais esses prazeres que todo homem rico anseia experimentar. Mas por um lapso inexplicável, ele resolve simplesmente mudar de vivência e tornar-se um bom homem. Porém, quando a mudança total está quase a ocorrer, Jorge descobre que está falido e se sente obrigado a abrir mão de seus planos. Após projetar o próprio suicídio, ele assume a identidade de Carlos, um negociante estrangeiro. Carlos tem êxito após 5 longos anos de trabalho duro reconquistar a vida que ele tinha e a esposa que tanto desejava. A obra em questão também aborda várias características do romantismo. O romantismo tinha, como uma de suas características principais, a idealização da mulher. A forma como José de Alencar escolhe compor seu personagem, por exemplo. Carolina é pura, bela, jovem e fiel ao amor, mesmo após a morte forjada do marido. Os romances românticos também eram caracterizados por mostrarem personagens rasos, previsíveis, com um complexo psicológico baixo. Carolina é um exemplo desse tipo, sempre devota ao amor e ao marido, firme nos seus ideais. O movimento literário criava um sentimentalismo exacerbado. Sob esse ponto de vista, A Viuvinha também é um clássico exemplar romântico.